Uma situação que causou muita surpresa, revelada em janeiro de 2023, é objeto do nosso painel Radar do Conhecimento e trata-se das lojas americanas, como provavelmente todos já ouviram falar. O que aconteceu com as lojas americanas? É o nosso assunto de hoje. É um dos maiores escândalos corporativos no Brasil. Em janeiro de 2023, a nova diretoria das lojas americanas revelou ao mercado inconsistências contábeis, informando que já existia isto desde muitos anos. E surgiu, portanto, logo de imediato, a informação de fraudes envolvendo receitas fictícias, omissão de despesas, manipulação de indicadores e a grande surpresa, um rombo estimado em mais de 20 bilhões de reais, levando a empresa à recuperação judicial. Passados 3 anos, o Ministério Público Federal, em março de 2025, formalmente denunciou ex-diretores e funcionários por crimes como organização criminosa, falsidade ideológica, manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Vamos, então, contar essa história e aprofundar um pouco sobre o assunto. A primeira divulgação do mercado foi um fato relevante comunicado, como nós mencionamos, em janeiro de 2023. E a alegação da empresa foi de que foram detectadas inconsistências contábeis. Um eufemismo, não é mesmo? Ou seja, um termo usado para abrandar uma revelação bombástica que, na realidade, era muito pior do que estava sendo indicado. E nessa comunicação, a loja Americanas falou que foi detectado lançamentos redutores da conta de fornecedores em exercícios anteriores, incluído 2022, ou seja, fraude. E também, em uma análise preliminar, a área contábil da companhia estimava que os valores seriam na dimensão de 20 bilhões na data base de 30 de setembro de 2022, que era o último relatório trimestral até então divulgado. Isso caiu como uma bomba no mercado, não é mesmo? No dia seguinte a esta informação, as ações da loja americana caíram 90% durante o leilão na B3 e trouxe um impacto tremendo no mercado por receio de semelhanças com as demais empresas. Lembrando que a loja Americanas é uma grande varejista brasileira de anos e anos de tradição. Imediatamente, passado alguns dias, a empresa, em 3 de janeiro, mas no mesmo mês, fez o pedido de tutela cautelar de urgência e a Vara Judicial do Rio de Janeiro concedeu com prazo de 30 dias para a empresa avaliar se pedir recuperação judicial. E, de fato, aconteceu. Passados 6 dias, dia 19 de janeiro, ela protocola o pedido de recuperação judicial e, no mesmo dia, a B3 retira os papéis da Americana de todos os índices da Bolsa Brasileira, incluindo o Ibovespa. A situação da Americanas, até então, era uma empresa confortavelmente reconhecida como até líder na área do varejo, né, no Brasil, e ela tinha um faturamento anual em 2022 de 25 bilhões. Em 2021 foi mais, cerca de 31 bilhões. Mas, quando aconteceu a situação, ela reconheceu dívidas de longo prazo com os bancos de quase 20 bilhões de reais e uma dívida declarada no pedido de recuperação judicial de 40 bilhões, ou seja, metade da dívida era dívida com bancos. Tinha 44 mil funcionários, 1.850 lojas. Com isso, com essa situação de escândalo corporativo de grande dimensão, afetou-se milhares de acionistas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, investidores institucionais, fornecedores, vendedores parceiros da plataforma digital e a surpresa para os seus milhões de clientes. A empresa também, em junho, né, no mesmo ano, ela fez um outro fato relevante. Aí sim, com uma informação melhor, atribuindo a fraude, reconhecendo que, na realidade, não eram inconsistências contábeis, e sim fraudes, declarando que a fraude foi atribuída a integrantes da diretoria anterior, que ocultou a real situação de resultado patrimonial da empresa, e nesse fato relevante comunicaram que existiam contratos artificiais de propaganda cooperada de 21,7 bilhões, isso com os fornecedores, ela lançava reduzindo a dívida com fornecedores, então fraudando a informação do real passivo da empresa. Além das operações de risco sacado, de 18,4 bilhões, que a gente vai explicar em seguida, e operações de capital de giro sem lastro, 2,2 bilhões. Então,
em valores muito relevantes. Em novembro do mesmo ano, 2023, a empresa republicou os balanços dela de 2021 e 2022, apresentando a realidade do fato. Em 2021, em vez de lucro, acusou um prejuízo de 6,2 bilhões de reais. Em 2022, que é o ano antes dessa informação, de 12,9 bilhões. Então, acusando um passivo descoberto, um patrimônio líquido negativo, em 2021 de quase 13 bilhões, em 2022 de quase 27 bilhões de passivos, sem cobertura, portanto, o patrimônio líquido negativo a descoberto. Vamos explicar como é que funciona essas operações com fornecedores, que é a grande situação que ocorreu com as lojas americanas, no sentido geral. Quando o fornecedor fornece para uma empresa, né, mercadorias, matérias-primas, normalmente é com prazo. Então, os fornecedores vendem para os seus clientes compram mercadoria, estoca e tem prazo para pagar. E, normalmente, os fornecedores solicitam pagamento pela necessidade de caixa antes de seu vencimento. Isso pode ser feito diretamente com o comprador, no nosso caso, uma grande empresa varejista. A empresa varejista, se ela tiver dinheiro e interesse, ela antecipa o pagamento ao seu fornecedor, se ela tiver recurso para tanto. Ou então, isso é feito através de uma instituição financeira. A instituição financeira, o próprio fornecedor procura a sua instituição financeira de contato e negocia uma antecipação, um desconto de títulos. Então, recebe antes e o banco vai receber no vencimento perante o sacado. Né? Já tem uma operação de risco sacado, que é tradicional também e que a loja americana usava muito. Mas o que é o risco sacado? A compradora varejista assume a obrigação de pagamento junto ao banco. Ou seja, aí o fornecedor, mais o banco e mais o cliente fazem uma operação em que o banco assume o pagamento ao fornecedor e a empresa, cliente, fica devendo ao banco e não mais ao fornecedor. Então, explicando melhor, o que é o risco sacado, também conhecido como forfait? Operação de antecipação de recebíveis a fornecedores mediante uma cessão de crédito, uma operação de crédito. Né? A varejista compradora, que é o sacado, solicita normalmente o maior prazo para o pagamento de sua dívida. É muito característico das operações de compra. Né? Sempre pede maior prazo para o fornecedor para ter condições de, nisso, girar o estoque e pagar. Como o fornecedor normalmente não tem recurso em caixa para bancar esse aumento de prazo, a varejista comprador negocia com uma instituição financeira o pagamento do título ao fornecedor. Então, o banco que paga o fornecedor e o banco fica credor da empresa compradora. Então, isso é uma operação de risco sacado. A vantagem do risco sacado é mútua, tanto para o fornecedor quanto para o comprador, uma varejista, né? Porque o fornecedor recebe antes do vencimento, então tem uma antecipação de pagamento, com isto ela já recebe, então reduz o risco da inadimplência, administra melhor seu fluxo de caixa. Para o comprador, a empresa varejista que compra a mercadoria, facilita as negociações, que sempre quando ela já vai comprar, ela já comunica ao seu fornecedor que, através de uma parceria com o banco, ela pode, inclusive, antecipar o pagamento ao fornecedor. Então, isso dá maior lastro à operação, dá condição da empresa pedir maior prazo, não é? Ajuda também o fluxo de caixa dela automaticamente, da empresa varejista, não é isso? Então, a grande vantagem do risco sacado, que é uma operação de crédito, com garantia do banco e do comprador, porque o comprador ele garante que o banco vai pagar, porque existe a titularidade de uma dívida com o fornecedor, então existe o papel efetivo, não é? Com isso, obtém-se menor taxa de desconto e uma isenção do imposto sobre operações financeiras. As atividades fraudulentas da loja americana aconteceram porque, nessa operação de risco sacado, ela não reconheceu a dívida efetiva com os bancos. Continuava constando no passivo a dívida aos fornecedores, portanto, um passivo
operacional, não um passivo financeiro oneroso. Então, ela fraudou a informação, constava um passivo que não era a realidade. De mais a mais, ao não reconhecer a dívida com os bancos, ela não reconhecia também os juros, que é uma despesa que afetava grandemente o resultado da empresa. Para Americanas, com margens apertadas e com juros crescentes, a operação de risco sacado se tornou cada vez mais recorrente, mas ela utilizava, praticada há cerca de 8 a 10 anos na empresa, conforme ventilado na empresa. O risco sacado, existem normas para isso, existem recomendações para isso. Antes dessa ocorrência, que aconteceu com a Lojas Americanas, a CVM já tinha se manifestado em 2 momentos, no ofício em 2016 e 2021, alertando sobre essas operações. Tiramos aqui um trecho. As áreas técnicas da CVM entendem que os auditores devem dedicar especial atenção a essas operações, sobretudo quando envolver companhias altamente alavancadas e endividadas, pelo potencial risco de distorção da realidade econômica a ser reportada, que é o gerenciamento da estrutura de capital. Ou seja, empresas altamente alavancadas que estão com muita dívida financeira, elas têm um passivo de grande relevância. E isso é um gerenciamento que as empresas fazem na estrutura de capital. Em vez de capital próprio, coloca mais capital terceiros, aumenta o risco financeiro de uma instituição, daí o papel da CVM ter alertado. Em 2016, 2021. Em 2023 aconteceu o fato com as Lojas Americanas. Grande ilicitude aconteceu, mas, sobretudo, grandes consequências, não é? A expediente que a empresa adotava de balanço inverídicos, reuniões arquitetadas para as fraudes, negociados esquemas societários criminosos, foi detectado que o ex-presidente da companhia, com conluio de diretores, manipulou o mercado, camuflando prejuízo e o real passivo da Americanas. Com a divulgação da fraude e a perda do valor da companhia, foram fechadas de imediato 183 lojas e demissão de 5,5 mil empregados. Ou seja, de mais de 40 mil empregados, hoje tem um pouco mais de 30 mil empregados. Mediante a dívida de 50 bilhões aos credores, foi prejudicado acionistas, sobretudo os minoritários, fundo de investimento, fundo de pensão e bancos, com pelo menos perdas de 14,2 bilhões com a fraude. O Ministério Público Federal, como mencionamos no início, em março de 2025, denunciou 13 executivos, esquema de fraude estimado em 25 bilhões, liderado pelo ex-CEO da empresa, o Miguel Gutierrez, e ela relacionou, o Ministério Público Federal relacionou 28 atos fraudulentos, infrando lucros, manipulando o mercado, ocultando prejuízos e passivos. Isso são crimes, não é? De organização criminosa, falsidade ideológica, manipulação de mercado, insider trading, lavagem e ocultação de bens. Um escândalo de grande proporção, não é mesmo? Existe ainda apurações em curso. A própria CVM tem processos sancionadores administrativos vinculando a falha de divulgação, contabilização irregular, responsabilidades dos administradores. Polícia Federal, investigações complementares. Caminhamentos políticos pela CPI das Lojas Americanas, recomendações decorrentes dessa CPI, que já foi encerrada, e outras frentes do Ministério Público Federal que estão em curso. Em suma, aquilo que a empresa, no início, em janeiro de 2023, alegou, inconsistências contábeis, na realidade foi uma grande fraude, não é mesmo? A questão de manipulação de contabilidade gera situações muito desastrosas, não é? E a transparência e a compliance não é uma opção de uma empresa, não é mesmo? É fundamento da boa governança. Esperamos, com essa explicação, ter trazido clareza ao que aconteceu com as Lojas Americanas. Um grande exemplo, né? Podemos dizer um mau exemplo, mas um exemplo de que a governança tem que ter transparência, clareza, verdade nas suas informações. Muito obrigado pela atenção.